E a pessoa vai vir cheia de doutrina, cheio de explicação. Porque o livro dos médiuns diz isso, isso e isso. O livro dos espíritos diz isso, isso e isso. Kardec disse... Eu prefiro negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Eu uso esse bordão, para não aceitar nada que é novo ou que está superior a mim. Como é que fica? Quando Siddhartha estava encarnado, ele estava no corpo de quem? Siddhartha, quando estava encarnado, gente, ele estava num corpo igual esse aqui, ó. Com braço, crânio, costela, peitoral, né? Glúteo máximo, mínimo e médio, né? Quadríceps, reto femoral, vasto lateral, vasto medial, bíceps femoral, deltoide, osso externo, coração, ele tinha fígado, intestino, tinha todos os forames e todos os acidentes ósseos do crânio, origem e inserção aqui na musculatura, nos tendões, tinha rádio, tinha úmero, tinha fêmur, tíbia, fíbula, tinha mandíbula, tinha língua, cordas vocais, hormônios, testosterona, prolactina. Querem mais? Dentes? André? Tem. Ele tinha um corpo humano, assim como Jesus. Por que é que ele não pode encarnar de novo? Por que que Siddhartha Gautama não pode encarnar num corpo físico mais uma vez? Por que que nós não podemos dizer, este aqui é Siddhartha? Por que que ele não é aceito? Ele não encarnou 2500 atrás? Por que que ele não pode encarnar agora de novo? Quando a gente apresenta ele, por que que ele não é aceito? Por que, gente? Nós queremos entender. Por que que ele não pode falar a verdade? Por que é que ele não pode falar quem você é? Porque, gente, um avatar, ele vai falar quem você é. Ele vai falar. Se Deus mandar, ele vai falar. Se Deus mandar ele te educar, ele vai te educar. Quer você queira, quer não. Porque ele não tem medo do homem. Esse tipo de espírito não tem medo de ser crucificado. Ele não tem medo de chicotadas. Ele não tem medo de ser preso. Ele não tem medo de tomar tiro. Ele não tem medo. Senão, Mahatma Gandhi não teria feito nada. Porque ele ia pensar, não, eu vou tomar tiro. Não vou fazer. Faz sim. Ele não está na realidade dele de origem. É um sofrimento danado para ele estar num corpo desse aqui. O que ele mais quer é ir embora. Jesus sabia e mesmo assim fez a vontade de Deus. Ele sabe o que vai acontecer. Eles são até avisados antes. Antes de gravarmos os vídeos, o Pedro foi avisado de tudo o que ia acontecer. E fez. E fez. Está fazendo. E vai continuar. Porque você não tem nem ideia de quem ele é. E nós vamos continuar repetindo isso.
Chico Xavier foi exilado de capela há 30, 40 mil anos atrás. Henke veio há 500 mil anos. Só que Henke não veio exilado, veio por amor. Já era amoroso, compreensivo, tolerante, tinha conhecimentos de manipulação genética. Só para lembrar, tá, vamos voltar à palestra. Não tem como parar. Imagina o cara que fez toda a manipulação genética para que o ser humano hoje fosse Homo sapiens sapiens. Ele reencarna nessa época para fazer o que muitos nem imaginam. E para ser atacado por aqueles que ele ama. Para que aqueles que vão atacá-lo evoluam. Porque eles vão evoluir, faz parte do plano. Não são só os que estão aceitando. Os que também não estão aceitando vão evoluir. Sabe por quê, gente? Tá chegando lá. Tá todo mundo em casa, trancado no quarto, quietinho, assistindo. Sem os outros verem. Eu vou assistir escondido aqui. Aí pensa, poxa, será que o que eu tô fazendo tá legal? Às vezes é forte. O orgulho é muito forte e eu continuo. Não, eu vou me manter firme. O cérebro reptiliano é muito forte, né? Não. A verdade um dia vai aparecer, né? A verdade um dia vai aparecer. Ele vai voltar pro Tinder. Ele vai voltar, ele não vai aguentar, ele vai voltar pra Jurerê. Ele não vai aguentar. Nada que um silicone, um cabelão, um olhão verde, uma bunda grande não desvie ele do caminho. Exu Veludo falou uma data, não foi? Ele falou 2022 e 2052. 2052 está perto de 2057. 2057 vai acontecer alguma coisa. Mas não quer dizer que vai estar tudo estabelecido. Ainda vai estar bem ruim, mas já vai começar. Então está muito mais lá do que antes. Daqui a 30 anos, o Pedro está com 71. De 71 até 92, dá para fazer bastante coisa. Ou 90, ou 88, ou 85. Vai ter que ser feita uma preparação gigantesca, porque outro dia, essa semana, teve que fazer, porque o espírito estava quase saindo, teve que segurar o cara. Mas antes de 71 anos, também tem um trajeto. E não precisa chegar lá. O que está acontecendo agora já é estrondoso. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E que tem olhos de ver, veja. Muitos não estão vendo, porque os olhos não são os da carne e os ouvidos também não são os da carne. São os espirituais. Só que o materialismo aqui é muito forte. Aqui se dá valor ao que você tem e à aparência física que você tem. Se dá mais interesse à sua fama. Pega um jogador de futebol desse, bem famoso, bem rico, tira toda a fama dele, tira todo o dinheiro dele, pega uma roupa comum, normal, pega uma marmita, bota embaixo do braço dele e bota ele no ponto de ônibus 6 horas da manhã para ir para o trabalho. Para vocês verem se alguma atriz de novela vai namorá-lo. Para você ver se alguma modelo vai querê-lo.
E eu não estou falando de um jogador com a aparência física de David Beckham, não. Eu estou falando de um jogador feio. Porque com a aparência de David Beckham, o cara é tão bonito que mesmo com uma marmita embaixo do braço no ponto do ônibus vai ter um monte de mulher perdendo a linha para ele. Porque o cara é bonito. Eu tô falando de um jogador bem feinho. Pega a marmita, bota embaixo do braço dele, tira a fama, tira o dinheiro e bota lá no ponto de ônibus para ir pegar o ônibus 6 horas da manhã. Para ver se alguma artista vai namorá-lo. Esse é o planeta que vocês vivem. Só dá o valor se você tiver dinheiro. Se você for famoso. Por quê? Pensa assim, opa, o cara é famosíssimo, o cara é rico. Eu sou bonita. Eu tenho um cabelão, eu tenho um peitão bonito, eu tenho uns glúteos bem bonitos, eu tenho um corpão. Não estou conseguindo ter sucesso na parte de modelo. Então vou fazer o seguinte, vou namorá-lo, aí eu tô na mídia. Ganhei a vida. Já aparece logo uma revista para eu pousar nua, já aparece logo uma novela para eu fazer. É isso. Meu Instagram vai bombar. Faço um canal no YouTube, vai todo mundo se inscrever, todo mundo assistir. A monetização vai bombar. Vocês acham que elas não pensam nisso? Vocês acham que elas são burras? Elas são inteligentíssimas. Elas se fazem de burra. Elas são inteligentes. É jogo de interesses. Planeta Terra, é isso. É isso. Jesus, quando estava encarnado, Jesus era bonitão. Ele era gato. Pra época, o quê? Gatíssimo. Modelo. Ele era mais alto do que todos. Ele era uma girafa. Para aquela época. Todo mundo era baixinho. Acabaram de vir lá vindo do Australopithecus, do Homo erectus, né? Todo mundo baixinho. O cara era grandão. O cara era grandão. E era bonito. Emmanuel descreve ele no livro lá, que foi psicografado. Emmanuel descreve, através do Chico, descreveu Jesus. O Pedro já viu. Não. Se ele chegar perto de Jesus, ele é dizimado. Tem boas pessoas que falam isso, não são pessoas ruins, não. Pessoas boas. Ele era bonitão. As mulheres davam mole pra ele. Dava mole pra ele. Ele também teve um momento de despertar. Ele também teve. Sabe onde é que foi? Aquela situação lá do deserto. Antes disso, o que ele fez? Pegação. Noitada. Aí ele andava com bêbados. Andava bêbados. E continuou andando depois, porque ele começou a consertar todo mundo. Mas quando desperta, ninguém segura. Ninguém segura. Ele era gato. Bonito. As mulheres se apaixonavam por ele. Primeiramente, Maria Madalena, ela era meio, né? Então Jesus, só que eles combinaram no plano espiritual, né? Ali. Maria Madalena foi para dar em cima dele. Não era só porque ele era bonito, que ele era o cara. Ele é Jesus. Fala. Rapidinho. Senhor,
Não tem senhor, não, esquece título. Fala você, fala Pedro, Oxão, chama de Oxão. Não tem título. Quem gosta de título são os vaidosos, são os arrogantes, né, que é chamado de ser chamado de alteza. Não tem isso de título. Fala você mesmo. Eu aprendi que o que justificaria alguns dizerem que é impossível Jesus se aproximar e canalizar ou incorporar, ou mesmo um espírito dentro da Umbanda, por exemplo, um orixá, ou como foi posto, outras entidades de vulto, de muita envergadura moral, é a questão energética. Você coloca que isso está acontecendo, está se rompendo o paradigma. Está se rompendo o paradigma. Então, a noção de que eu e muitos têm do que seja a vibração energética dentro de um espírito está completamente errada e a aglomeração... Espera aí. É claro que tem que haver uma afinidade energética do médium com o espírito. Tem que haver. Mas isso não pode ser uma regra principal, como se um espírito não pudesse canalizar ou incorporar com o médium. Quer falar alguma coisa? Não, tu vai apertando para depois o microfone. Mas isso não pode ser uma regra como se dissesse assim: se não tiver afinidade, não pode canalizar e nem incorporar. Os pais velhos, que são espíritos evoluidíssimos, os mestres ascensionados, extraterrestres evoluídos, não estão canalizando e incorporando em médiuns tranqueiras? Cadê a afinidade? Não tem afinidade. Vocês é que acham que tem. Porque eles falam bonito no YouTube. Aqui aconteceu um monte de coisa, aqui na Casa Plataforma, que foi programado pela espiritualidade, para que as máscaras caíssem, para que vocês pudessem conhecê-los e ver quem eles são. As máscaras caíram. E os espíritos da luz canalizam e incorporam neles. Até livros de psicografam. Sérios. São livros sérios, não é errado, não. Cadê a afinidade? E os espíritos da luz não trabalharam com eles? Agora, imagina se tem afinidade de verdade. Imagina se tem afinidade de verdade. Fica fácil. Aí fica muito mais fácil. Os que têm afinidade de verdade não creem que tem. A limitar várias coisas. Como é que foi a criação dele? Ele nasceu aonde? Ele nasceu num centro espírita ortodoxo. O pai e a mãe são ortodoxos. Ele nasceu num centro universalista, que é o universalismo. Mas não pense você que é universalismo, que não é ortodoxo, não. Que tem crenças. Só vou até aqui, mais que isso aqui eu surto. Tem gente que tem expansão de consciência. Mas é uma expansão de consciência que só vai até aqui. Mas a expansão de consciência não para aqui. Ela vai mais. Mas tem gente que para aqui. Mais do que isso eu não aceito. Mesmo tendo expansão de consciência. Então, são pessoas boas. Mas eles têm um limite. Quem vai aceitar, quem vai acreditar, são aqueles que não é questão de ser bom. É questão de ter a evolução. Existe a evolução do espírito. Tem outra coisa, tem que tomar cuidado, porque isso é muito complexo. Por quê? Porque tem gente que vai dizer que está canalizado com Jesus, com Maria, com Kutume, com Rovena, e realmente não está, não. Existem sim os mistificadores. Existem sim. Os charlatães. Existem. Aí você vai ter que ter um discernimento muito grande. E outra coisa, para você querer saber mesmo, vai lá conhecer o médium. Conhece o médium. Passa a conhecê-lo. Não é só dentro da casa espírita universalista. Contrata um detetive e manda o detetive ficar na cola dele. Se você quer tanto saber, porque tem gente que quer saber muito, contrata o raio do detetive. Tem gente que tem condições financeiras para contratar. Contrata. Porque o mais importante é
trazer o conhecimento, a expansão da consciência. O mais importante de tudo, gente, presta atenção, é a evolução da humanidade. Porque, gente, vocês não têm ideia do que acontece quando um monte de gente evolui junto, uns mais, outros menos, mas está todo mundo evoluindo. Vocês não têm ideia. Muda tudo, não é só no planeta. Sabe o que muda? Muda na galáxia, muda no universo inteiro. Não é só no planeta, não. Vamos além. Muda tudo na galáxia. Porque Deus tem um cronograma. Ele tem uma agenda evolutiva que tudo roda. E não é só um planeta, é um conjunto dos planetas. Se esse planeta aqui, uma certa quantidade da humanidade evolui, afeta na condição energética da cidade, do bairro, afeta na condição energética do país, afeta na condição energética do mundo, afeta na condição energética do sistema solar, afeta na condição energética desse quadrante da galáxia, afeta na condição energética da metade da galáxia, afeta na condição energética da galáxia inteira, afeta na condição energética de Nebadon inteira e de Orvonton. Vocês estão entendendo o tamanho da importância? É importantíssimo, é de extrema importância. Nós podemos ficar canalizados aqui com Pedro 5 horas, 6 horas, 10 horas. Não tem limite para canalização. Não tem limite, não desprende energia, não vai desgastar ele. Ainda mais que a afinidade dele com a gente é imensa. E o mais importante fica fácil. É o conteúdo da mensagem. A ligação, sim, o conteúdo da mensagem. A ligação, a conexão com o Pai é grande. A força nele é muito grande. É um verdadeiro de um Luke Skywalker. Isso não é elogio, é o que é. Então, gente, tá todo mundo em cima dele. Extraterrestre, Jesus, Sananda e a fonte. A gente pode ficar aqui falando 6 horas através dele. 5 horas. Ele não tá nem aí que hoje é domingo. Tem 2 pizzas de calabresa esperando ele em casa. Tem refrigerante, tem ar-condicionado, tem uma mulher bonita, loura, de olhos verdes, com siliconão. Tem conforto. O Pedro não é pobrezinho. Não tem que ser pobrezinho para ser médio, nem feio. Nós estamos quebrando todos os paradigmas. Nós trouxemos um baladeiro, surfista, pegador, marombeiro. Isso é para quebrar todos os paradigmas. Porque as pessoas, tudo fez parte da programação. Porque as pessoas não têm nem ideia do espírito que está ali dentro. Ele não gosta que eu fale, mas ele deixa porque ele sabe que tem que falar. Tem que falar mesmo. Que se dane o que vão falar. Deixa falar síndrome da personalidade narcisista, megalomaníaco. Deixa. Gente, os que estão atacando, que estão fazendo vídeo no YouTube contra ele, que estão fazendo vídeo no TikTok, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão divulgando trabalho. Eles estão fazendo um ótimo serviço. Eles estão divulgando. Porque quando eles colocarem um vídeo, vídeos de marmota, aí bota lá, quando as pessoas prestarem atenção no que é dito, peraí, essa marmota aí pode mudar minha vida. Tem gente que chegou aqui, ficou sabendo do canal, como é que eu vou dizer? Depois que tem gente que chegou aqui, ficou sabendo do canal, depois de umas manifestações aí dele, e nunca mais saiu. Ele ama vocês, mas amar, ele não vai ficar lambendo vocês e não vai baixar a cabeça para vocês agredirem ele, não. Ele é amor, né? Então eu vou sentar a porrada nele, Não. Cuidado, se você falar algumas coisas, ele pode te falar umas verdades. Eu vou dizer uma coisa aqui que ele fez tem pouco tempo, tá? Eu vou falar no modo geral. Tem uma pessoa que se dizia ser espírita.
tá? Não é uma pessoa ruim, tá bom? É uma boa pessoa. É uma pessoa do bem. Só que ela estava tendo umas atitudes que estabelecem um clima psíquico para ela estar em sintonia com espíritos meio complicados. A pessoa estava brigando muito por causa de política com irmãos, estava falando umas besteiras, estava brigando muito por causa disso, estava perdendo a paciência, estava ficando com raiva, sentiu raiva, perdeu a paciência, brigou por causa de polícia, começou a ter discussão e um monte de coisa. Ferrou. Parece ser bobeira, né? Mas abriu sintonia. Só que não é só isso, tem outras coisas também que estava estabelecendo sintonia, só que se dizia ser espírita. Tá. A pessoa é mais velha que o Pedro. Algumas décadas. É bem mais velha. Tem idade até para ser pai dele. Ou mãe, porque eu não vou falar o sexo. Tem idade para ser pai ou mãe. E aí a espiritualidade, Deus, ou seja, Deus, que ele é perfeito em tudo que ele faz, criou uma oportunidade, porque um verdadeiro espírito evoluído, ele não fica tentando converter ninguém. Ele sabe que Deus vai criar a oportunidade para colocar ele do lado daquela pessoa no momento certo para falar a coisa certa. Ele não fica correndo atrás. Ele sabe que Deus vai empurrar ele. Deus programou para o Pedro estar com essa pessoa, só eles dois, no momento em que eles tinham que ficar um tempo juntos ali batendo um papo. E aí surgiu o assunto espiritualidade. A pessoa é espírita. E aí começou a falar um monte de coisa. Aí o Pedro começa a perguntar. Você leu, você é espírita, né? Sou. Você leu o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, você estuda? Ih, Pedro, já tem mais de 20 anos que eu não leio livro nenhum. Aí o Pedro já vem tudo na cabeça dele lá de cima, né? É na hora. O Pedro falou assim, mas que droga de espírita que tu é, que não leu o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo? Que espírita é você, cara? Que não estuda nada? Aí começou, porque começa a vir na cabeça dele, a ligação é direta, a exortação começa a vir. Que espírito é você que faz isso com o irmão, discutindo por causa de política? Eu vejo você com a cara vermelha, bufando, eu vejo você com raiva, maltratando irmãos, eu vejo você discutindo, eu vejo você com raiva. Você sabe o que acontece quando você fica assim? Ele, não. Você sabia que tu tá fazendo magia negra? Quando tu fica com raiva dele discutindo, tu fica com a cara vermelha, tu sente raiva, tu emana uma energia pra ele. Quando tu desencarnar, tu não vai acordar no nosso lar, não. Tu vai acordar lá na lama. Tu tá fazendo isso há anos. Aí começa a vir coisa que ele não sabe. Tu tá fazendo isso há anos. Tu vai desencarnar, tu vai acordar na lama. Ah, mas eu sou honesto, eu sou uma boa pessoa. É sim, tem um monte de gente honesta, boa pessoa lá que paga as contas, fiel à mulher, que tá lá por causa do que o que emana, do que pensa, do que sente pelos irmãos. Que espírita que é você? Isso é ignorância, tudo isso é uma coisa primária que você tinha que saber. Pedro deu essa lição, uma pessoa que tinha idade para ser pai ou mãe dele. Porque não é ele ser mais velho fisicamente, é um espírito que está aqui dentro, que vai falar com o espírito dele. Ou seja, com a criança que habita aquele corpo mais velho que o dele. Deu-lhe uma chamada nele. Aí sabe o que o Pedro fez? Passou uns dias, pegou aqui, ó, na caixa que tem aqui para doar, pegou o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e deu para ele. Toma aqui, agora você vai... Toma aqui para você ler. Aí começou a ler, começou a estudar, começou a voltar, né, a ler. Aí quando lê com atenção, o que acontece? Os conselhos estão ali, né? Aí começa a pensar, aí começa a se comparar, né, com os ensinamentos que estão ali. Aí vê como é que tá ruim. O que aconteceu? Não foi só por causa do que o que leu, foi por causa do que o Pedro falou. Começou a mudar. Começou a mudar para melhor. Aí chegaram pro Pedro outro dia, falaram assim, ô Pedro, caramba, fulano tá diferente, ou fulana tá diferente. Tá mais calmo, tá mais paciente, tá mais tranquilo, não tá mais discutindo por causa de política, tá mais sereno, tranquilo. Aí vem na hora, a informação vem na hora. Aí vem na mente que foi por causa do que ele fez. Ou seja, libertou uma consciência, ajudou uma consciência a evoluir. Hã? Aí o que aconteceu? Aí o que a espiritualidade fez?
A espiritualidade programou um outro encontro do Pedro com essa pessoa. Rapidamente. Aí abriu a visão do Pedro para mostrar um negocinho. Sabe o que mostraram para o Pedro? Mostraram um obsessor dessa pessoa, um espírito. O Pedro viu, como se encarnado fosse. Foi tão claro, foi na mente, mas foi tão claro que parecia que era como se fosse encarnado. Ele viu o espírito do lado da pessoa. O espírito era um homem, um espírito masculino, alto, todo sujo, com os dentes para fora de raiva, olhando para o Pedro. E o Pedro viu uns filamentos do espírito ligado à pessoa. Uns filamentos. Um processo de simbiose espiritual. E nós explicamos tudo para ele num impulso mental. Rapidamente. A gente explica em 1 segundo, milésimo de segundo, ele já sabe tudo. A comunicação mental é muito mais rápida. E nós explicamos para ele, ó, é obsessor, que já está com ele há muitos anos, já está bem entranhado, não dá para arrancar de uma vez, porque senão vai prejudicar o obsessor e vai prejudicar a pessoa. Não pode arrancar de uma vez. Não dava para tirar, não tem essa, vamos levar na casa espírita para fazer desobsessão. Não, essa obsessão já tinha virado praticamente um parasitismo. Só dava para tirar, sabe como? Com a mudança da pessoa. Aí com o que o Pedro falou e com o que ele leu, o que aconteceu? O cara mudou toda a energia dele para melhor e a sintonia com o espírito já não tem mais. O que começou a acontecer? Os filamentos começaram a afrouxar. Com a mudança dele, ele foi o responsável pela desobsessão dele. É o que a gente fala aqui. Não é Jesus que vai tirar, não é o espírito tal, não é o padre, não é o pastor, não é o dirigente espírita. É você que vai se desobsediar com a sua mudança. O que aconteceu? Os filamentos começaram a se afrouxar. Não tinha saído tudo ainda não, mas estava bem mais frouxo. Ou seja, ele já não está mais conseguindo influenciar tanto a pessoa. Porque não está acabando a sintonia. Está acabando a sintonia. O obsessor olhou para o Pedro com raiva, com os dentes para fora, querendo pegar o Pedro. Aí ele tentou voar para cima do Pedro. Aí tinha a gente mostrou para o Pedro, tinha um campo que empurrou ele de volta. O Pedro viu, o Pedro fez até assim, Pedro tomou um susto. Aí ele tentou voar em cima do Pedro de novo. O Pedro viu um campo empurrando ele, como se fosse uma mola. Jogou ele para trás de novo. Aí ele viu que tinha uma proteção no Pedro. Claro, ele não vai tocar nunca nele. Aí ficou com raiva. Aí o Pedro falou assim pro espírito, mentalmente. Ninguém percebeu. Sabe o que o Pedro falou? Ele não falou como vocês, como alguns religiosos dizem que tem que ser, né? O meu filho, aceita Jesus, se evangeliza, meu neném, meu querido, eu te amo. Não. O Pedro falou assim pro espírito: cara feia pra mim é fome. Não tenho medo de você. Não adianta querer dar uma de assombração para mim, porque eu não tenho medo de espírito, que para mim tu só tá fora do corpo. Tu é um ser humano. E a conexão vai ser desfeita. Acabou. Foi o que o Pedro falou para ele. Porque esse tipo de espírito só vai ouvir assim. Não tem essa de... Não. Vai lá embaixo só e fala com o quiumba, com o coração bem endurecido, bem daqueles bem ruim. Tenta evangelizar ele lá. Fala mansinho com ele para você ver o que vai acontecer. Vai lá, fala pro quiumba. Vai lá. Tem que mandar Exu lá. E o Exu se transfigurar no monstrão mesmo e pegar ele como tem que pegar. Não é judiar dele, não é maltratar, não é estraçalhar ele não. Mas vai falar grosso com ele. Aí o cara foi embora. Quando o cara foi embora, sabe o que o Pedro viu? Nós mostramos. O espírito indo com ele. Os filamentos puxando ele, porque ainda está no processo de simbiose. Mas está mais frouxo. Está mais frouxo. Agora depende de quem? Depende do cara. Sabe por quê, gente? Se desencarnar dessa forma, sabe o que acontece? Quando desencarnar, ele está grudado no espírito. A simbiose continua, tá?
A simbiose continua. Tem processo de simbiose que o cara vai ser levado à reencarnação, o processo de simbiose continua. A simbiose continua na barriga da mamãe. A simbiose continua quando é neném recém-nascido. E vai indo. Então, como é que tira? Como é que faz desobsessão? Não é ir no centro espírita e falar assim, estou aqui para participar da corrente de desobsessão. Não. É você mudar para melhor. Aí você se desobsedia. Aí você se desobsedia. Só que o que a gente está vendo aí? O título desse vídeo vai ser esse, né? Exu Veludo e Oxo. A gente vai botar só esses dois nomes, mas tem muitos outros aqui. Mas vamos botar só esses dois nomes. As sementes do mal. Hã? As sementes do mal. Por quê? A preocupação, qual é? Porque os servidores da luz, os médiuns, que tinham que estar unidos no propósito do progresso da humanidade, eles continuam se degladiando entre si na internet. Um falando mal do outro. Uns falam mansinho, uns falam educados, dá umas risadinhas bonitas. Eu sou uma criança espiritual, mas tá marretando. Diz que não sabe nada, diz que está começando agora, diz que só tem 12 anos de espiritualidade, diz que tem só 10 anos de espiritualidade, diz que tem só 8 anos, diz que tem só 15. Não, estou começando agora, estou engatinhando, mas está marretando sem citar o nome. Mas a espiritualidade sabe de quem está falando. E não é para marretar, porque não é exortação. É julgamento e falando coisa que não sabe. Que não sabe. E adquirindo karmas. Sem perceber que está adquirindo, porque está atacando um trabalho do Cristo. E veio para servir o Cristo. Por isso que o Anton veio aqui. O Anton, vê lá o vídeo, o Anton. Primeira vez que ele canaliza com Pedro daquela forma, tá? Por isso que ele falou que os guardiões, os espíritos da justiça, já se afastaram de um monte de médium. Já afastou. Ele não estava falando, gente, de um médium. Ele estava falando de um monte, porque os guardiões planetários trabalham com um monte de médium por aí. Não é com um só. Trabalha com um monte de gente. Eles estão se afastando de um monte de médium que acha que está trabalhando para a justiça e não está. Por quê? Conduta. Não está condizente com os caras. Não está condizente. E acha que ainda está trabalhando para a justiça. Não está. Eles já se afastaram. Eles se afastaram. Por isso que ele veio falando aqui, daquele jeito. Ainda falou da briga de política. Por duas correntes políticas que são totalmente draconianas. Foram criadas lá pelos dragões. Essas correntes políticas que vocês têm aqui foram criadas pelos dragões. Assim como tem espíritos encarnados como políticos que vieram de lá, foram preparados lá. E que desdobram para lá toda noite, o tempo todo. Dá uma cochilada, já está desdobrando para lá. E vocês estão brigando. Ah, mas eu não tenho opção. Não tem problema, relaxa. Quer votar no menos pior? Vota no menos pior, não tem problema. Pode votar no menos pior. Você não vai pro inferno por causa disso, não. Teve um monte de gente que surtou. Ah, então vou em quem? Ah, tem uma coisa errada aí. Vai no menos pior, então. Porque Deus vai programar a hora certa para vir o cara certo. Não se preocupa. E outra, Deus está dando a chance. Deus é bom, não é? Ele não é misericordioso? Está dando uma última chance para ver se faz diferente. Vamos ver se vai fazer? Só depende da pessoa. Pode fazer. Dá para fazer diferente. Só depende da pessoa. Deus está dando a chance. É a última, tá? Porque a idade já está avançada. Já está indo embora. É a última chance para fazer diferente. Só depende da pessoa. Conhecimento tem, experiência tem. Dá para fazer umas coisas muito boas. Só depende da pessoa. Então deixa na mão de Deus, isso não cabe a vocês. Vocês estão brigando à toa, não cabe a vocês. A espiritualidade está no controle disso. Fica tranquilo, o Cristo, que é o verdadeiro governador, ele está no controle disso tudo. Não se desesperem.
Façam a parte de vocês, de evoluir. Esquece política. Esquece. Faz a parte de vocês, de evoluir. Porque a sintonia, aí vocês ficam discutindo, vai vir esses espíritos. Eles adoram isso. Causar quizumba, discussão, briga. Vocês estão caindo. Para. A pessoa que está discutindo, olha para ela e sente amor por ela. Fala assim, não vamos falar disso não. Vamos falar do meu amor por você, pra gente ser amigo. Não vamos discutir com isso. Vamos falar da nossa amizade. Isso é que importa. Vamos falar do amor que eu sinto por você e do amor que você sente por mim. Vem cá, vem ser meu amigo, eu amo você. É isso que vocês têm que fazer. Não é ficar sem falar com a pessoa ou brigar com a pessoa porque ela votou num político diferente do seu. Isso daí não é de acordo com o que Jesus ensinou. Vocês estão equivocados. Não é assim. É para amar todos incondicionalmente. Não importa qual é a religião dele, não importa qual é o político que ele apoia, qual é a corrente política que ele apoia, isso não importa. Tem um espírito ali que, independente da opinião dele, ele é filho de Deus e ele tem que ser amado. Você não tem que brigar com ele, ele tem que ser amado e educado. Claro que você pode falar incisivo de vez em quando para educá-lo, como o Pedro falou com a pessoa aqui. Não deu certo? Só que fala incisivo na medida certa. Tem que ter esse controle também. Tá entendendo como é que funcionam as coisas? No mundo de fraternidade, todos vocês vão se amar. Todos vão se cuidar um do outro. Ninguém vai deixar o outro na pobreza. Todos vão se acudir. Isso não é mundo de fantasia, não. Isso existe no universo infinito. Tem planetas muito mais evoluídos que esse aqui. Tem mundos fraternos por aí. Tem mundos onde reina o amor e a fraternidade. Isso não é fantasia, não. Aqui que está errado. Isso aqui não é regra, não. Isso aqui está em exceção. Por isso está todo mundo aqui, ó. Eles não desistem de vocês. Olha o Sananda aí. Sananda está aqui. Ele não desiste. Ainda bem, né? Que ele é assim, né? Ainda bem que ele não desiste, né? Senão já tinham destruído o planeta. Ele continua mandando, ó, os servos dele, continua mandando a reencarnação. Ó, Pedro está aqui, tem outros aí, no YouTube, em outros lugares, nas igrejas, nos centros espíritas, tem um monte. Tem um monte aí, ó. Emmanuel está aí, ó, está reencarnado. Está com 20 e poucos anos. Emmanuel está aí. E aí? Está aí. Ele está mandando toda hora. Porque ele não desiste. Já pensou se não mandasse esses espíritos evoluídos? Então, gente, vamos parar de atacar os espíritos evoluídos que são mandados. Vamos ouvir o que eles têm para dizer. Por que a gente pode canalizar assim com Pedro? Oxo, Akhenaton, com essa eficiência toda. Com essas mensagens que prendem vocês. Ó, não foi ninguém embora. Quanto tempo tem? 2 horas e 40. Quase 3 horas de vídeo. Tá todo mundo aqui. Por que prende vocês? Por que prende? Um espírito de Deus testifica a outro. Eu quero luz. Um espírito, isso, vocês procuram luz, mas um espírito de Deus testifica a outro que está com sede de verdade. Vocês têm sede de verdade e ele é verdade. Ele é justiça e ele é amor, misericórdia. Então, os espíritos de vocês já estavam esperando por isso, assim como os de lá, muitos dos de lá. E o magnetismo dele, estrondoso, magnetismo dele, que ele está usando para o quê? Para o bem. Tem gente que usa o magnetismo para o mal. Ele está usando o magnetismo para o bem. A sinceridade do que é falado. Não é perfeito não, tá, gente? Não peçam perfeição. Mas quer a evolução de vocês. E ama vocês. Está suportando tudo que está acontecendo com ele porque ama vocês. Porque vocês não têm ideia, ou têm ideia. Alguns aqui devem ter ideia do que está acontecendo. Entra no TikTok. Vídeos de marmota. Entra lá. Ele não está vendo. Pedro não está vendo. Mas nós sabemos. E outra, por que nós temos afinidade com ele? Assim, falamos com essa eficiência toda. A expansão de consciência dele, ele não tem paradigma, não tem doutrina, não tem dogma. Isso ajuda a gente demais. Ele não tem essas coisas que um monte de espírita, um monte de universalista tem, um monte de umbandista tem. Não é a religião, são as pessoas. Aí fica difícil da gente falar assim. Por que a gente fala assim? Não tem dogma nele, não tem paradigma,
não tem religião e tem a evolução do espírito dele. Aí a gente brinca. Aí vem Rovena, vem Akhenaton, vem Jesus, vem todo mundo. E isso, gente, pelo amor de Deus, não pensem assim, não é elogio. Não é elogio. É a verdade. Vai dar o microfone para ela? Não. Não, você não vai aparecer, não. Só a voz. Não, também não tenho nada. Eu ia fazer a pergunta, né? Ele é muito atacado. Quem? Mas será... Pedro. Ah, tá. Tá? Você apontou para lá, achei que estava falando de alguém ali. Ele é muito atacado. Então, não seria uma guerra entre o bem e o mal? A sua pergunta já respondeu, já deu a resposta, mas a gente não está reclamando que estão atacando dele, não é reclamação. Veja bem, a gente fala isso porque é para vocês verem como é que está o ser humano e as próprias pessoas que estão dentro da espiritualidade, que trabalham para a espiritualidade, como eles estão. Não é reclamação, entendeu? É só para vocês verem como é que está a coisa nesse ambiente. Tá feia a coisa. Por quê? Falta o quê? Falta evolução espiritual. Não tem. Se tivesse evolução espiritual, as atitudes seriam essas? Não. Não seria, gente. Cada um dá o que tem. Não seria. Cada um tem o que é, cada um dá o que tem no coração. Entendeu? A boca fala do que está cheio o coração. A mente pensa do que está cheio o coração, do que está cheio o espírito. A mente pensa do que está cheio o espírito. Ah, mas eu não falo. Mas está pensando. Nós sabemos o que está pensando esses Exus aí. Eles ouvem os pensamentos todos. Eles são totalmente permeáveis. Fácil. Fácil. Esses Exusões aí, esses Exu de verdade, aqui Umbanda já ouve. Aqui Umbanda ouve direto. Esses Exus não vão ouvir? Exus de lei, Exus coroados? Não vão ouvir? Eles brincam de ouvir os pensamentos. Já nem ligam mais. Nem ligam mais. Já sabem como é que é os pensamentos. Então as inspirações estão sendo dadas porque estão entrando em sintonia. Ele está falando que a gente não pode expor a nossa opinião, senão a gente está atacando. Gente, expor a opinião é uma coisa. Julgamento e ataque é outra. Você pode expor a sua opinião. Olha, gente, eu respeito lá o trabalho da plataforma, respeito o trabalho do Pedro, mas eu, fulano de tal, eu respeito, as mensagens são boas e tal, vamos prestar atenção no conteúdo, que está até um conteúdo legal, mas eu não acredito que ele está canalizado com Osho, nem Akhenaton. Não tem problema. Isso é expor a opinião. A pessoa não é obrigada a acreditar. Expor a opinião pode expor. O Pedro não vai agradar a todos. A gente já sabia que não eram todos que iam acreditar. A gente vai deixar de fazer o trabalho por causa disso? Porque tem gente que não acredita? Não tem gente que acredita? Então, até os que não acreditam, a semente está sendo plantada, porque ele está ouvindo os conselhos. Alguma coisa vai entrar. Está dando certo. Então, a pessoa não acreditar, não tem problema. O problema é a forma como a pessoa fala. A forma. Isso, o tom que é falado, a forma que é falada, o escárnio, a raiva. A gente vê e sente a raiva, o ódio, a inveja, a agressividade, o ódio, a violência no falar, a incredulidade com raiva, incredulidade com ódio, a posse com espírito, posse com extraterrestre. É meu, só eu canalizo. Só eu, fulano de tal dos Estados Unidos, fulano de tal da China e fulano de tal que está aqui do meu lado. Ele não. Por que ele não? Por que ele não? Explica pra gente por que ele não. Porque ele é mais evoluído que você, estrondosamente mais evoluído que você e a presença dele está te incomodando? Por que ele não? Jesus também. Falaram. Ele não. Crucifica. Incomodou a presença. É tanta luz que incomoda, né? É demais pra mim. É muito pra mim. Crucifica ele. Não, é muito pra mim. Crucifica. A mesma coisa aconteceu com ele. Por isso que Jesus falou pra ele. Jesus falou pra ele em desdobramento: filho, você vai passar por tudo o que eu passei. Você não vai ser crucificado. Você vai ser crucificado de outra forma, porque os tempos são outros. Você não vai ser queimado na fogueira da Inquisição e nem colocado na cruz. Você vai ser crucificado com a língua, com o que vão dizer, com o que vão escrever, com o que vão falar.
A história se repete. Se fosse naquela época, ele já estava crucificado. Ele já estava morto. Se fosse no tempo da Inquisição, ele já tinha sido queimado. Ele foi queimado. Ele continua sendo queimado e crucificado. É porque a forma que estão crucificando e queimando não mata o corpo dele. Por isso que ele continua aqui. Entendeu? Então a gente pode fazer um trabalho melhor, porque não vai ter assassinato. Será que não vai ter? A gente não sabe, né? Depende das escolhas, né? Depende das escolhas. Entendeu, gente? Então, gente, para não estabelecer sintonia, vai responder muita gente, né? Prestou atenção no que foi dito? A espiritualidade está vendo tudo, Jaciane. Jaciane, a espiritualidade... A Jaciane está atrás da câmera. A espiritualidade está vendo tudo. Tudo. A espiritualidade sabe o que corre nos pensamentos. Aí tem gente que fala, está reclamando. Não está reclamando. Nós estamos fazendo as máscaras caírem. Porque hoje é o tempo, esse tempo agora, é o tempo das máscaras caírem, em todos os âmbitos. Máscara caindo na política, máscara caindo no meio artístico, máscara caindo no meio religioso, no meio espiritualista, máscara caindo em tudo quanto é canto, dentro da sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho. A máscara está caindo em tudo quanto é canto. Por quê? Só vai ficar aqui quem merece. Só vai ficar aqui quem merece. Não é perfeito, não. É só quem merece. É para subir só um degrauzinho. Imagine se a gente falasse coisas de 2 degraus, 3 degraus, 4 degraus acima. Nem vocês iriam acreditar, vocês iam tudo embora. Vocês iam embora. Até vocês que estão com a mente aberta para aceitar, vocês iriam embora. Porque vocês não estão preparados para essas outras coisas mais que tem no universo. Tá vendo como é que tem muita coisa? Vocês não estão preparados. E não liguem para isso. Não liguem para isso. É que não está na hora. Assim como não está na hora de outros espíritos superiores saberem de outras coisas ainda maiores. Não está na hora deles, não está na hora de Akenaton, de Rovena, de Lanto, de Kutume, saber de outras coisas que têm muito maiores, que estão além deles. Eles não estão prontos, preparados para isso. Porque a evolução é infinita, ela não para. Jesus não está preparado para certas coisas maiores do que ele. Olha aí. Jesus não está preparado para certas coisas que vão além da compreensão dele. Ou vocês acham que ele sabe tudo? Ele não é Deus. Ele é filho. Ele é criatura. A espiritualidade está aqui para trazer a verdade. Para educar, exortar sim, porque nós sabemos muito bem com quais espíritos nós estamos falando. Tudo que está aqui foi muito bem programado. Tá? Foi muito bem programado e é de Deus. Então não tem essa de um dia a verdade aparece. Para quem fala isso e outras coisas, um dia a verdade vai aparecer, tem uma coisa para dizer para acabar o vídeo. Não sou filho do homem para que minta. Não sou filho do homem para que se arrependa. Ou não sou homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Eu vou repetir. Não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tá dito, hein? Falei de 2 formas diferentes. De uma forma que não está lá na Bíblia e de uma forma que está. Tá dito. E lembra do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 25. Leiam lá, que já foi dito aqui no vídeo. Porque muitos estão inseridos nisso. Muitos. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe todos vocês. E lembre-se de uma coisa. Vocês são profundamente amados por Deus e por todos nós. Tudo bem? Fiquem em paz.